Eu vou, eu estou gravando localmente aqui no meu computador. Aí depois, se o Fernando quiser, vocês quiserem, me peça que eu mando para vocês, tá bom? Combinado? Não sei se vocês usam, mas a última vez que a gente conversou, o Zoom é bacana que ele dá essas facilidades, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Os irmãos e irmãs me convidaram, jovens, para falar sobre, né, namoro e intimidade, tá? Como a gente pode fazer? Quem me conhece aí, né, eu falo bastante, né? O tempo que a gente tem na realidade é muito curto, essa é a realidade. Eu entendi que a gente tem até às 8, certo? Ou pode ir até meia-noite, não pode passar da meia-noite, é isso, né? Agora que eu tô recordando, só não pode passar da meia-noite, é isso? É isso, né, Michael? Faz um joia aí, se é isso. Só não pode passar da meia-noite, tá bom. Então, assim, quem quiser fazer perguntas, pode abrir o vídeo e levantar a mão, assim, ó, como eu estou fazendo, ó, eu quero fazer uma pergunta. Ou põe no chat, como você preferir aí. Tem aquele bate-papo embaixo aí, você pode clicar e fazer sua pergunta diretamente, se não quiser aparecer. Tudo bem? Combinado? Então tá, vamos lá. Namoro e intimidade. Bom, antes da gente entrar nesse tema, né, de namoro e intimidade, eu quero fazer um acordo com você, né? Tanto você que está aqui agora, né, quanto você que eventualmente for assistir esse vídeo mais para frente, aí, né, onde você ter acesso a esse vídeo e etc. O acordo que eu vou fazer com vocês é o seguinte, né? Muitas coisas que eu vou falar, né, elas estão obviamente baseadas no entendimento que nós temos da palavra de Deus, ok? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas assim, por exemplo, na palavra de Deus não existe a palavra namoro, né, e as conotações que a gente dá a essa palavra na nossa cultura. Entretanto, existem várias outras passagens bíblicas que elas falam, né, a Bíblia praticamente toda fala sobre relacionamento, né? A princípio, relacionamento entre nós e Deus, e também muito sobre o relacionamento de nós uns com os outros. Então é nesses versos, e também fala sobre noivado, né? A Bíblia fala sobre noivado, noivado é algo que existe, né, biblicamente dizendo, e fala bastante sobre casamento, sobre sexo, mas não fala sobre namoro. Então a gente se baseia nisso, né? Eu vou me basear nisso. Muitas das coisas que eu vou falar também para vocês, eu vou estar falando da experiência, minha experiência, né, tanto dos meus relacionamentos e do meu relacionamento atual, como relacionamento de pessoas bem próximas, irmãos, irmãs, parentes, né? Então, existem coisas que vão ser minhas opiniões e eu vou falar isso para vocês. Ó, atenção aqui que é a opinião do Fábio, tá bom? Aí, assim, você, quando eu estiver falando sobre aquilo que é bíblico, aquilo que é claro nas escrituras, o que você precisa fazer simplesmente é se submeter, assim como eu me submeto, né, àquilo que a palavra de Deus diz. Quando são questões de opinião, ok, né? A minha opinião, ela vale tanto quanto a opinião de qualquer irmão ou irmã que está presente, inclusive a sua. Mas assim, eu peço que você considere, né, minha experiência, né? Então, mesmo quando eu estiver falando de minhas opiniões, que você considere, leve em consideração minha experiência, tá? Então, eu me batizei em Cristo com 15 anos, faz tempo eu acabo não esquecendo, né? Mas eu acho que foi em 15 de agosto de 1989. Quem tiver a calculadora aí no Windows, né, faz os cálculos aí. Mas eu acho que eu tenho bastante tempo já, né, na fé em Cristo, né, cometendo uma porção de falhas, né, cometendo uma porção de erros, cometendo uma porção de acertos também, né, contando aí com a graça de Deus, né, na minha vida, né, quando eu erro, né, apoiando também algumas pessoas, né, os irmãos conhecem o trabalho que eu tenho feito junto com outro casal, né, eu e a minha esposa Regiane,
Nós temos feito um trabalho com os jovens há algum tempo já, né, aqui na congregação. Eu congrego na congregação da Igreja de Cristo no São Bernardo, em Campinas, interior de São Paulo, tá? Isso desde sempre. Eu, por um período, fui morar em João Pessoa, na Paraíba, congreguei com os irmãos lá, né, em várias congregações diferentes, mas basicamente no Jardim Luna, né, onde a gente se reunia lá. Então, por 4 anos, mais ou menos, congreguei lá. Então, conheço os irmãos de lá também, conheço as congregações lá, mas basicamente me batizei, me criei, cresci, estou de volta na congregação do São Bernardo em Campinas, tá bom? Bom, como eu já disse, sou casado com a Regiane, minha esposa. Nós temos 2 filhos, né? Um é o Natan, acabou de fazer 8 anos de idade, né? Esses dias teve uma festinha dele de 8 anos, ele está aqui perto de mim. E tem a Isabela também de 5 anos, Natan e Isabela, né? Um casalzinho aí. Então, assim, vamos entrar no tema, né? Que os irmãos me pediram aí. Era importante eu falar para vocês quem é. Alguns de vocês eu já conheço, né? Outros, para mim, são novas, pessoas novas que eu realmente não reconheço. Se você quiser conversar comigo sobre esse tema ou outros, né? Posteriormente, você pode me chamar, tá bom? Os irmãos têm o meu contato. Você pode entrar em contato comigo aí, tem meu e-mail, enfim, até o WhatsApp, né? Então, assim, ó, Fábio, você falou sobre um tema lá, eu achei muito bacana, eu queria falar mais sobre isso aqui. Fica à vontade. Inclusive, não dando tempo da gente tratar de todos os temas aqui, se quiser me chamar para uma segunda etapa, a gente pode fazer isso também. Quer vir aqui, Isabela? Quer vir aqui? Então, ó, essa aqui é a Isabela, ela tá ouvindo o nome dela aqui, ela tá vendo? Esse aqui é o pessoal, os jovens. Tem jovens e não tão jovens, tá? Mas estão participando aqui, tá bom? Deixa eu falar com eles então. Depois eu janto, não é almoçar agora. Muito bem, então vamos lá, né? Antes de tudo, pessoal, é o seguinte: o que é namoro, né? Então, namoro, se a palavra de Deus não existe, essa palavra namoro, né? E de fato ela não existe, você pode procurar se você quiser. Então, para nós cristãos, o que seria o namoro? Ora, se não há namoro, né? Então a gente olha para a nossa sociedade, olha para a gente, né? Para os nossos costumes, e a gente vê que o namoro é um momento em que uma pessoa vai conhecer a outra e tudo mais, né? A gente vai falar sobre isso. Mas veja só que interessante, né? Que não existe esse lance de namoro, né? Biblicamente falando. Né, o mais próximo que a gente tem isso é o noivado. E é interessante isso para a gente, né? Porque para nós cristãos, e você vai perceber que o que a gente fala sobre namoro, ele está muito congruente, muito parecido com o que seria noivado. Por quê? Porque o noivado, biblicamente falando, é um compromisso já. É praticamente um compromisso. Compromisso do quê? De casamento, tá bom? É um compromisso de casamento. Então, assim, namoro para nós que acreditamos e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e na sua palavra, nada mais é do que, igualmente como o noivado, né, uma preparação para o casamento. Esse é o objetivo primário lá. É o objetivo do namoro. Falou, nossa, né, credo, então eu tô namorando, tô noivado, cristãos. Se você está namorando e o seu objetivo não é casar com a pessoa que você está namorando, tá errado, tá? Deixa claro. Eu quero já deixar claro logo no início, logo agora, logo lá na largada, né? E eu vou ficar de olho para ver quem que vai sair dessa reunião aqui, né? Depois eu falar isso. Eu tô bem de olho, ó. A gente tem aqui, deixa eu ver, 20 participantes até o momento. Se alguém sair, eu sei que não gostou do que eu falei, mas é fato, tá bom? Esse é o fato. Esse é o fato. Namoro tem objetivos e a gente vai falar quais são os objetivos, tá? É disso, inclusive, que a gente está falando. Então, para o cristão, para aquele que quer servir Cristo, para aquele que tem sua vida debaixo da asa de Jesus Cristo, aquele que obedece a Jesus Cristo, namoro, o objetivo dele é, em primeiro lugar, uma preparação para o casamento.
tá bom? E é isso, esse é o objetivo, tá? Então, qual é o objetivo do namoro? Preparação para o casamento. Então como que a gente se prepara para o casamento, né? Como que a gente faz isso? Como não temos o costume de casamentos arranjados, nós podemos extrapolar para outros objetivos do namoro. Então, assim, o que eu estou falando né? Deixa eu explicar essa frase. Na nossa sociedade, diferente de outras sociedades, nós não temos o casamento arranjado, pelo menos não temos agora. Antigamente nós tínhamos. A minha avó, por exemplo, ela gostava muito de contar para os netos, e eu já ouvi dela, né, quando ela era viva, que como que foi o casamento dela, como que foi o arranjo. Ela estava trabalhando na roça, literalmente, carpindo, plantando, não sei exatamente o que ela estava fazendo, e veio um senhor lá, né, junto com o pai dela, e dentre as filhas, parece até bíblico isso, né? Dentre as filhas lá do pai lá da minha avó, ele escolheu a minha avó, falou: eu gostaria de casar com aquela ali. Foi assim. E não estou falando de tanto tempo atrás, você imagine. Estou falando da minha avó, né? 2 gerações para trás a mim. Então, assim, os costumes, principalmente esse tipo de costume, muda muito rápido, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo. E a igreja, ela, não que ela se ajuste aos costumes, mas nós temos a palavra de Deus, que é o baluarte da nossa fé, e é ela que a gente olha. Nós não olhamos os costumes, né, para nos balizar, principalmente relacionado a casamento, divórcio, separação e etc. Nós não olhamos a sociedade, nós olhamos o que a Bíblia diz. E por que a gente iria fazer algo diferente para o namoro? Então, o namoro para a gente, né, o objetivo máximo dele é a nossa preparação para casamento, para um relacionamento futuro, próximo de casamento, indissolúvel, né, uma só mulher, né, e etc. Todas as características que a gente fala sobre casamento. Não vou entrar em casamento aqui, por favor, né, se vocês um dia quiserem falar, é um assunto realmente complicado, mas a gente pode falar sim, né, do namoro. Então, namoro é algo que a gente inventou, alguém inventou lá atrás, né, é um costume nosso, só que a gente tem vantagem, sabe? De ter o namoro. Nós temos também vantagens. Há uns meses atrás eu li uma pesquisa, só que Mãe, acho que a eu gente pegou lembrei de essa outra coisa aqui. Eu vi que os casamentos arranjados, e na Índia, por exemplo, me parece que em alguns locais da Índia os casamentos são arranjados. Olha que interessante isso. O, o percentual de divórcios em casamentos arranjados é igual. Olha isso. É igual ao percentual de divórcios em casamentos por amor. Entendeu? Eu estou pondo aspas duplas aqui. Outros tipos de casamento, tá? Então, veja, não é... Isso mostra algo pra gente, né? E você pode pesquisar isso depois no Google. Não é porque você casou arranjado ou não que vai dar certo. Não é essa garantia, não é isso que garante. O que garante que o seu relacionamento vai dar certo é se você está olhando para aquilo que Cristo manda você fazer, né? Tanto no seu namoro, noivado, casamento, nós temos a vantagem de ter Jesus Cristo, a sua palavra, nos guiando, iluminando o nosso caminho, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, assim, a gente precisa lançar mão disso, né? Em todas as nossas empreitadas. E a principal qual é, irmãos e irmãs? Casamento, é um relacionamento seu para o resto da sua vida. É isso que eu tenho falado, né, para os jovens. Nós tratamos sobre esse tema recentemente com jovens aqui da congregação e a gente insiste nisso, né? Casamento é algo sério, né? Ninguém casa para separar. E aí, quando eu estava dizendo para vocês que nós temos vantagem de ter a questão do namoro aí, é porque a gente pode e deve usar o namoro, como ninguém vai te obrigar a casar com alguém, não é assim que a gente funciona, né? Nem a palavra de Deus, ela entra nessa série de te obrigar a casar com alguém, com uma exceção que eu vou falar mais tarde, tá? Mas assim,
você deveria fazer o quê? Aproveita, é esse o seu momento de ver aonde você vai amarrar seu jegue, né? Ver direitinho o que você vai fazer com o restante da sua vida, tá bom? Aproveita, isso é um namoro. Então, que você deveria fazer? Quais são os objetivos? Eu listei alguns, está no meu monitor do lado aqui, então quando vocês verem olhando para o lado é que eu estou tentando seguir o meu texto aqui, tá? Porque o assunto é vasto, né? Bom, primeiro, antes de tudo, né, que seria um objetivo? Conhecer a pessoa. Só que quando eu falo conhecer, não é conhecer no sentido bíblico, tá? No sentido bíblico lá do Velho Testamento, conhecer normalmente está ligado a sexo, né? Então não é esse tipo de conhecimento, né? É conhecer a pessoa, é conhecer a família da pessoa. Falar, mas eu, para que conhecer a família? Pô, a menina tem um irmão lá, o Tiago, né? Você vai, pode ser um problema. Às vezes a família pode ser um problema, às vezes os pais, né? Pode ser um problema no seu relacionamento, pode ser uma pedra no sapato, né? E assim, você tem que sim, né? Você não casa só com a pessoa, já ouviu essa? Lembra que eu tô falando de casamento, né? Aliás, não tô, estamos falando de namoro. Mas por que, que o Fábio fica falando casamento, então? Porque lá que eu falei lá atrás, há uns 5 minutos antes aqui. Pra gente, namoro visa casamento. Então, assim, olha direitinho a família, né? Você tem a possibilidade de conhecer os sonhos da pessoa, não é? Ver o que, que a pessoa, o que, que ela tem de sonho, ou ela não tem sonho nenhum. E isso é problemático, né? Ela não tem metas, né? A pessoa não tem meta, ela tá e deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Então, toma cuidado, né? Com isso aí, toma cuidado, né? Você tem a oportunidade e não jogue no lixo a oportunidade de conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, conhecer os sonhos da pessoa, conhecer também os desafios da pessoa, né? Quais são as áreas que ela tem problema, porque se você fica caçando o senhor ou a senhora perfeito ou perfeita, não existe, né? Não existe isso, né? Não existe. Você se conhece, você sabe que você não é assim. Então, por que que você vai querer alguém assim, perfeito? Não tem essa pessoa perfeita. Então, mas o que você precisa ver, o que que é interessante, sabendo que não existem pessoas perfeitas, né? Porque até a Bíblia afirma isso. O que que você tem que fazer é veja se as dificuldades e desafios da pessoa que você vai se relacionar se não vão ser impeditivos para um relacionamento estável entre vocês, né, futuramente, né? Ok, né? Pode ser que você não suporte algo, né? Uma falha que a pessoa tem, né? E mesmo você entendendo que Jesus Cristo ele transforma, ele cura, ele pode mudar as pessoas, não é legal, não é saudável você ir com uma ideia de que, por exemplo, você vai poder mudar a pessoa, porque você não pode mudar, você pode mudar uma pessoa e essa pessoa chama você. É quem você pode mudar junto com Cristo, né? Lá se envolvendo mais nas coisas do Senhor e tudo mais. Mas não ache, não entre num relacionamento achando que você entra num relacionamento, vê que a pessoa, por exemplo, tem problemas sérios com mentira, né? Por exemplo, né? Então não imagine que você vai conseguir. Então, se você está vendo que isso é um problema sério, que pode trazer problemas graves para o seu relacionamento, como, de novo, nós não temos obrigação de casar com a pessoa, não tem esse lance de casamento arranjado, aproveita e não case. Né? Vá ser irmão em Cristo, irmã em Cristo dele, apoie ele, ore por ele, seja um companheiro de julgo, né? Que a gente fala, que é aquele que está junto, apoiando, ajudando, orando. Mas assim, se isso vai ser um problema sério no relacionamento de casamento, não é saudável que você entre num relacionamento assim, tá bom? Veja que eu fui chamado, né,
por vocês para falar sobre namoro e intimidade. Normalmente, quando a gente fala em intimidade, a gente imagina assim, é sexo, né? Eu nem vou entrar nisso, né? De falar em sexo. Sabe por quê? Porque não cabe aqui, né? Não é esse nível de relacionamento que você vai ter com alguém, de conhecer a pessoa, como eu já disse, né, sexualmente. Isso está fora, né? Isso é algo que Deus guardou para o casamento, né? No momento do seu casamento, né? Evidente. O mundo vai falar totalmente diferente, né? Eu já conversei com muita gente, né? Eu normalmente trabalho com muitos jovens, porque eu trabalho na área de tecnologia, uma área que na sua maioria são jovens, né? A maioria são jovens. Então eu já tive vários papos com muitos jovens, né? Do mundo que tem assim, eles inclusive gostam de falar, né? Mas eu tenho que conhecer outra pessoa. Como que eu vou saber se eu não me relacionar sexualmente com ela que vai ser bom? Ou que, cara, não faz sentido nenhum. Essa é uma ideia furada, não faz sentido. E no nosso caso, como cristãos, é pior ainda, porque se você entra num nível de intimidade desta profundidade com alguém, se relacionando sexualmente, tudo isso que eu estou falando, que eu vou falar para vocês, de avaliação, ela vai ser prejudicada, né? Vai ser prejudicada. Por quê? Porque você vai ter uma dependência, inclusive, né? Uma dependência emocional, sexual dessa pessoa, no momento que não deveria, e tudo aquilo que eu falei vai ser enviesado. Então nunca mais você vai falar, não, mas você releva. Né? Coisas que você não deveria relevar no relacionamento, você vai começar a relevar, porque você criou uma dependência sexual, né, dessa pessoa. Existem outras formas de você criar dependência também, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Mas entenda, jovens, por isso, você pode pensar assim, poxa, por que que Deus, ele... Por que que tem isso, né? Por que que crente, né? A gente, os caras... Né, falam, por que que crente vem com essa ideia que não pode, né? Cara, eu garanto, se você atropelar o plano de Deus, aquilo que Deus determina para ser feito nos momentos que deveriam ser feitos, isso não é só no em relacionamento de casamento, namoro, é em todas as áreas, você vai prejudicar, né, a sua vida. Né? Se Deus fala, você pode até não entender, você pode até não aceitar o que o Fábio está falando, ou as coisas que você lê na Bíblia. Né? Eu lembro que quando eu era jovem e tinha várias dessas aulas, centenas de aulas sobre essas aqui. Tinham coisas que eu ouvia, que nem a que eu estou falando agora, que eu falava lá dentro, né? Eu falava amém, mas lá dentro eu falava, cara, para, mano, para com isso aí, né? Você não sabe o que você está falando. Você está falando isso porque você já é casado. Né? Esse cara tá bem, tá tranquilo. Eu sei que, que pode ter alguém que está pensando isso. Mas, ó, não acredite em mim. Não acredite em mim. Acredite no que a palavra de Deus fala. Então, aqui é aquele acordo que eu fiz com vocês no começo. Né? Eu estou falando de algo aqui, não é a minha opinião. Né? Então, se a palavra de Deus está falando, mesmo que você não concorde, obedeça. Né? Obedeça, se submeta. E eu posso dizer para vocês, né, nesse ponto aqui, eu faço uma pergunta para vocês que vocês não precisam responder, né, uma pergunta retórica, mas é só para vocês pensarem. Quantos casais que tiveram que lidar, por exemplo, com uma gravidez indesejada, ou mães solteiras, né? Como que vocês acham que poderia ser a vida dessas pessoas? Eu não estou julgando, eu só estou observando, né? Como alguém de fora, eu não tenho esse, a gravidez dos meus filhos foi desejada, né? A gente se casou primeiro e tudo mais. Mas assim, na experiência que você tem, né? Você avaliaria que foi positivo ou negativo? Foi mais positivo ou foi mais negativo? Por exemplo, eu conheço várias mães solteiras e eu sei o perrengue que elas passam. Normalmente, inclusive, os filhos nem são criados por ela, né? São criados pelos avós. E aí, sem,
Você entende? Eu não queria ter que entrar nesse detalhe, porque não é algo, eu não preciso nem falar, eu não preciso que vocês acreditem em mim, eu só preciso que vocês olhem os exemplos, né? Você tem essa vantagem, né? Olhem na vida das pessoas que você já conhece, porque infelizmente é uma realidade nossa, né? Alguns relacionamentos assim quebrados, né? E você pode dizer, né? Você vai dizer, vai ver que os desafios eles são muito grandes, né? Quando um filho, por exemplo, cresce numa família que não é estruturada, né? A pessoa ela e a gente vê casais chegando assim na igreja, a gente tenta da melhor forma dentro das possibilidades, aquilo que Cristo nos traz, né? Ajudar essas famílias, estruturá-las de alguma forma, mas normalmente o pai é ausente ou a mãe e tem N problemas. E outra, né? A gente já eu falo e eu torno a falar, casamento, irmãos e irmãs, segundo Cristo é para sempre. Então assim, veja, né, assim, lembra, né, dessa aula, lembra tudo que a gente fala para vocês, né? A gente não precisaria estar aqui entre aspas, né? A gente faz por amor, a gente não está aqui para tolir, cortar ninguém, para ser chato, não é esse o objetivo, né? Mas assim, vocês têm os exemplos, olhem os exemplos, vocês têm a palavra de Deus, olhem o que a palavra de Deus diz, veja aqueles que não seguiram conforme a palavra de Deus e veja que fim dá. Não, não tem segredo nesse ponto. Tem algumas perguntas, tem algumas perguntas que vocês podem, eu vi que tem aqui no bate-papo aqui, depois eu vou dar uma olhada, deixa eu só entrar nisso aqui, ó. Tem algumas perguntas que você deve responder, tá bom? Olha a dica, agora é o momento de dicas, tá? Tem algumas perguntas que você pode responder durante o período de namoro, né? Você deveria responder essas perguntas. Algumas coisas aqui mais especificamente, eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira é, essa pessoa que eu estou me relacionando, ou vou me relacionar, de repente vale a pena até você responder antes, não é nem no momento do namoro, né? Antes até, de aceitar um namoro. Essa pessoa tem defeitos que eu não suportaria se vivêssemos sobre o mesmo teto? Eu já falei sobre isso, né? Então, pergunta, essa pessoa tem defeitos que eu não suportaria? O Otávio Augusto, ele perguntou assim para mim, vou fazer um parênteses aqui. Primeira coisa, obrigado, Otávio, de fazer a pergunta aí no texto. Então, uma família não estruturada seria uma família sem o conhecimento da palavra? Não necessariamente, viu, Otávio? Infelizmente, uma coisa não tá. Deveria, né? Deveria estar ligada a uma coisa, mas nem sempre. Isso é uma realidade, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu falo uma família não estruturada, a família aos olhos de Deus, né, seria pai, mãe e filhos que nasceram depois do casamento, né? Isso seria aí uma família estruturada. Então, quando eu falo, Otávio, uma família não estruturada, não é necessariamente uma família que não é cristã, né? Uma família que sem conhecimento da palavra, vamos dizer assim. Tem famílias que não conhecem, não seguem, não observam a palavra de Deus e são estruturadas, tá? Mas assim, o fato é, e vocês vão perceber, e eu vou falar um pouco mais disso, inclusive um pouquinho para frente, não é, presta atenção que é meio chocante o que eu vou falar aqui agora, tá bom? É meio chocante. Não é, o Michael já começa a rir, né, Michael? Não é porque a irmã ou irmão é cristão, batizado, que ele pode ser um. Não é por causa disso que ele é um excelente partido para você. Tá bom? Ok? Entenda isso. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para vocês entre cristãos. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas eu nem estou considerando que você namore alguém fora de Cristo, tá? Ou que não observe a Cristo. Porque tudo que eu vou falar aqui não vale para o mundo, né?
O mundo não. O mundo, alguém que não segue segundo Cristo esteja vendo esse vídeo tá rindo agora, enquanto a gente fala. Entendeu? Ele tá caçoando. Mas assim, eu estou falando para você, tudo isso que eu estou falando não é porque o irmão ou a irmã vai para o culto, ok? Não é porque ele vai para o culto que ele não deve passar aqui pela sua avaliação durante o namoro, tá bom? Presta atenção nisso, ok? Porque às vezes a gente insiste tanto com o jovem, não, você tem que namorar alguém que segue a Cristo, alguém que observa segundo a palavra, alguém que é temente a Deus, etc. A gente insiste tanto que parece que isso é o único requisito, né? E assim, às vezes a pessoa, ela não é um bom cristão, não é. Simplesmente não é, não tem a sua vida realmente debaixo da vontade de Deus. E assim, você deveria olhar isso. Eu sei que parece que tem mais perguntas, mas eu vou seguir aqui, tá bom? E aí no finalzinho eu vou separar um tempo para a gente falar das perguntas. Essa pessoa tem qualidades que complementam as minhas deficiências, e quando eu falo deficiências, eu não estou falando pecado, tá? Por exemplo, tem uma frase que diz o seguinte, né? Os opostos se atraem. E tem um escritor cristão chamado Gary Chapman, bem antigo, lá dos anos 80, que a gente estudava muito os livros dele, né? Ele escreve sobre namoro, casamento, etc. E tem vários livros escritos, né? Você deveria ler esses livros, tá bom? São livros bons, né? Esse cara, ele escreve dentro da palavra. Tem irmãos nossos também que também escrevem. João Cruz tem um livro, né? Que a gente estudou, chamado Mesa Redonda. Eu indico para vocês, mais uma dica, estudem o livro lá do João. É um livro de perguntas e respostas. Não fala só de namoro, tá? É bastante abrangente, mas fala também de namoro, intimidade, casamento, etc. Estudem livros, tá? Além do momento que a gente está tendo aqui, no livro também ele trata de outros temas que são interessantes e estão nesse contexto. Enfim, o Gary Chapman diz que os opostos se atraem. Mas por quanto tempo que eles vão ficar atraídos? Entendeu? Então, se você se relacionar com alguém que é muito diferente de você, mas muito, pode se tornar um problema também. Você tem que avaliar isso. Mas é legal, por exemplo, quando a outra pessoa ela complementa algumas coisas que você não tem. É bacana isso aí. Não é ser completamente diferente, né? Mas assim, às vezes você é tímido e a pessoa não é. Às vezes isso até causa nessa aproximação. As pessoas gostam, aquele lance dos opostos se atraem, né? Só toma cuidado com isso, como eu já disse, vê se isso não é mais um problema do que uma solução. Mas às vezes é bacana, né? Ter pessoa que te complementa, tá bom? Essa pessoa é madura espiritualmente? Será um parceiro que me ajudará a estar mais perto do Senhor? Isso é uma coisa fundamental, fundamental. Por exemplo, a pessoa ela tem uma programação, por exemplo, hoje aqui a gente está tendo essa reunião de jovens, a pessoa ela te apoia, ela fala, pô, vamos lá, vai ter, ou entra lá que está começando a reunião. Ô, cara, onde você estava ontem que eu estava lá na reunião de jovens e eu não te vi, né? O que que aconteceu? Você perdeu o Fábio lá, o maluquinho lá que estava na palestra, disse que vai gravar. Eu queria que a gente assistisse junto. Entendeu? Então, é pessoas que te aproximam de Cristo, não que te levam. Não, vamos ver um filme. Na Netflix lançou esse mês aí, saiu lá a continuação da série tal lá. Vamos ver. Entendeu o que eu estou falando? Então, pergunta, né? E é uma coisa que você tem que responder, né? Não é eu que vou responder para você, não é seu pai, sua mãe, não é seus amigos. Às vezes os irmãos da igreja, eles ajudam bastante, quem é mais próximo, né? Fala, puxa lá, ó, esse rapaz, hein? Esse rapaz talvez não seja para você, né? Para de preconceito e ouve. Você pode não concordar, mas ouve as pessoas. Quando as pessoas falam, né? Pode ficar com raiva, pode ficar bravo, brava, mas depois pensa, principalmente pai e mãe, né? Tem uns pai e mãe que ama se intrometer, né? Na vida dos filhos, ama. E às vezes é ruim isso, tá? Então peça ao Espírito Santo do Senhor aí que te ajude, te ilumine a mente para você saber ouvir tudo
Reteu o que é bom, né? Como Paulo diz, ouve tudo, pesa, né? Matuta aí na sua cabeça, pô, mas será que o que ele está falando tem sentido, né? Será que essa pessoa não é para mim? Ou meu pai está com ciúmes, ou minha mãe está com ciúmes? Enfim, meu, dá trabalho, esse é o ponto, né? Você se relacionar e tudo isso, dá trabalho, é isso. Você quer vida boa, fica solteiro, né? Vai cuidar das coisas do Senhor, como Paulo fala, que é uma coisa boa, inclusive. Isso é outra coisa que eu queria falar, já vou falar agora que eu já falei. Não é obrigado, né? Você não é obrigado, a palavra de Deus não te obriga a casar e namorar e etc com ninguém, né? Eu conheço, vocês conhecem irmãos e irmãs que decidiram, cara, eu não quero, tá difícil, a coisa tá complicada. Eu não quero um maluco para ficar acabando com a minha vida, uma maluca para me atrasar a minha vida. Eu não quero. Não está errado, não é obrigado, a gente não é obrigado. Lá em Gênesis, Deus fala, né? Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É o contexto lá. Então não é bom, mas também não é pecado você ficar só se você quiser. Não é obrigatório, né? Paulo instrui os irmãos assim a não viver abrasados, né? Então assim, se você não consegue controlar suas paixões carnais, etc, e você está vendo, ó, o negócio está ficando complicado aqui. Então, você deveria buscar, ou se separa e resolva isso, né, da melhor forma, ou se case. Essa é a instrução de Paulo. Mas Paulo fala, quem não tem problema com isso, não é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. A nossa sociedade, a sua mãe, seu pai, etc., vai te pressionar para isso. Mas assim, entenda, biblicamente não tem base para a gente obrigar ninguém a casar, tá? Não tem. É uma opção sim, tá? Que mais? Isso é uma frase que eu sempre ouvi. Os mais antigos aí provavelmente também ouviram, que ajuda bastante nessa meditação nossa, né? Essa pessoa ama mais a Deus do que a mim? Eu vou repetir. Essa pessoa ama mais a Deus do que a mim? Só isso, irmãos e irmãs, já tiraria da mesa de discussão nossa aqui, por exemplo, você se relacionar com alguém que não é temente a Deus, por exemplo. Vê como é complicado você tentar um relacionamento que a gente chama de relacionamento misto, né? Paulo fala em 2 Coríntios 6, né, 14 a 16, ele fala sobre isso. Na verdade, Paulo fala, inclusive é bem abrangente ali, né, quando Paulo fala. Não vos coloqueis em julgo desigual com os iníquos. Inclusive, ele começa a fazer comparações, né? Que acordo pode ter entre trevas e luz, né? Entre Deus e Belial. Então, o ponto de Paulo é: você não tem sociedade com aquele que não é temente a Deus. Alguns irmãos, inclusive, entendem que Paulo é bem abrangente mesmo, né? Por exemplo, né, eu vou abrir uma empresa, sei lá, de prestação de serviço de qualquer coisa. Não é, segundo a palavra ali na interpretação desses irmãos, e eu entendo que sim, né, cabe mesmo essa interpretação. Não é saudável você fazer sociedade, abrir uma empresa com alguém que não teme a Deus. Cara, vai por mim. É real mesmo. Porque vai ter algumas situações que a pessoa vai querer, por exemplo, sonegar imposto, vai querer dar balão em funcionário, vai querer dar balão em cliente. Como que você lida com isso? Não, pergunta, dá para ter sucesso uma sociedade entre você e uma pessoa, por exemplo, que... Eu não estou falando que o não cristão, todo não cristão é desonesto, pessoal. Entenda o que eu estou falando aqui. Infelizmente, para vergonha de muitos, né, irmãos, irmãs, às vezes o não cristão ele é mais honesto nos seus negócios do que alguns cristãos. É uma pena isso. Como a gente não está falando de negócios aqui, né, está falando de relacionamento, agora traz isso para um relacionamento, por exemplo, de namoro. É o que eu estava falando, né? Ó, vai ter uma reunião de jovens, né? Lá, um piquenique na praça. Ele não vai querer ir, ou ela não vai querer ir, ou vai te atrasar, ou vai.
Entende? Como que você pode ter uma sociedade, e casamento é uma sociedade, ok? Como você pode ter uma sociedade? Na verdade, tem um livro, inclusive de um irmão, que fala casamento não é uma sociedade, é uma aliança, né? Ou seja, é mais profundo ainda, né? É uma aliança. Você faz uma, ó, tem uma aliança, né? Talvez é isso que represente a aliança, né? Então você tem uma aliança com alguém. Como você vai ter uma aliança com alguém que não teme a Deus ou não quer obedecer a Deus? E nesse ponto eu volto a dizer, não é porque a pessoa vai aos cultos ao domingo que ele tem uma aliança com Cristo, né? Você tem que avaliar, você tem que analisar, tá bom? É, isso era uma das coisas, por exemplo, que eu não gostava de ouvir, que eu ouvia e falava, ah, cara, você amém aí pra você, sabe? Eu não cola. Já cheguei a namorar, né, pessoas não cristãs e eu vi que realmente só fez provar aquilo que as pessoas já me diziam. É, assim, pessoal, vamos lá. Já é difícil entre cristãos fiéis. Já é difícil, é doído, é sofrido, né? Olha só, daqui a pouco todo mundo quer querer solteiro. Tem, é muito bom, tá? É ótimo, é excelente. Tem momentos difíceis, tem momentos de crise, que se os dois não forem, pelo menos tementes a Deus, vai ser muito complicado. E eu posso falar para vocês estatísticas reais que eu conheço, né? Então, alguém pode falar assim, não, mas eu namoro e aí essa pessoa eu vou levar ela a Cristo. Eu tenho vários exemplos de que isso não funcionou. Na verdade, a pessoa levou o outro de volta para o mundo. Entendeu? Então, a chance maior é que você caia, né? Que você volte para o mundo. É fato, eu não estou falando de coisa que eu acho. É coisa que eu vi, eu conheço, eu cito nomes e eu trago pessoa aqui para testemunhar se for necessário para vocês. Se você não acreditar em mim, não precisa acreditar em mim. Eu trago as pessoas aqui para conversar com vocês. Então, e conheço, sim, meu irmão, por exemplo, é um caso de pessoas que namoraram pessoas não cristãs que depois vieram, enfim, a se converter. Mas é um risco. Você vai correr esse risco? Estatística está contra você. Como eu já disse, quando todos os dois são cristãos, já é difícil o suficiente. Não complica algo que já é complicado, entendeu? Já vai ser difícil. Se você realmente gosta da pessoa, ou ama, né? Se você acredita que você ama a pessoa, então apresente seu melhor amigo para essa pessoa. Apresente o seu melhor amigo para essa pessoa. E seu melhor amigo chama Jesus Cristo. Entendeu? Apresente Jesus Cristo para essa pessoa. Mas não se envolva em namoro com essa pessoa antes do momento. Eu já vi isso acontecer, inclusive, tá? Assim, a pessoa, ela fez isso, apresentou Cristo, a pessoa estudou a Bíblia, né? A pessoa entregou sua vida a Cristo e quando o namoro terminou, o namoro com Cristo também terminou junto. Então você vê, não era algo ali. Então, mas já vi também pessoas que assim realmente estudaram a Bíblia, né? O evangelista estudou com aquela pessoa, se converteu e a pessoa que era irmã saiu e o cara tá firme até hoje, casou e tem família, entendeu? Então tem de tudo. Mas assim, por favor, né? Veja se essa pessoa ela tem compromisso com Cristo. Vamos lá que o tempo está correndo, né? Como saber se eu, como saber se eu e a outra pessoa é madura suficiente para entrar num relacionamento de namoro, noivado ou casamento? Que é casamento aqui, né? É casamento. Primeiro, essa pessoa sabe lidar com mais dicas aí, ó. Quem estiver anotando, essa pessoa sabe lidar com a solidão, né? Ela consegue estar só. Ela não tem dependência de você, doentia, sabe? Ou de ninguém. Ela se vira, né? Ela é independente, essa pessoa. Ela sabe aceitar diferença de opinião. Essa pessoa sabe respeitar. Quando eu falo aceitar a diferença, que coisas de opinião, não estou falando da palavra, tá, irmãos e irmãs? A palavra a gente só faz se submeter e pronto. Estou falando de questões de opinião, né? Se você gosta de azul,
Essa pessoa, mesmo ela gostando de outra cor, ela respeita, ela vai saber respeitar isso. Isso não vai ser um problema. Ela continua tendo os gostos dela, não vai se anular, entendeu? Mas ela não vai querer te anular para que você goste só das coisas que ela gosta. É madura, isso é amadurecimento. Outra coisa, você e a outra pessoa vai estar pronto para entrar no relacionamento quando vocês são emocionalmente e também financeiramente independentes dos pais, dos parentes, né? Vou falar parentes. São pessoas independentes, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Tá ok? Então, assim, de novo, a gente está falando de namoro, namoro é para casamento, né? Namoro é para quem quer casar, quem está vislumbrando isso. Então, assim, se você tem dependência e tudo, talvez não é o momento, né? Você ainda não está maduro para entrar no relacionamento de casamento. Você não tem nem, né, não tem nem condições emocionais ou financeiras para tal, né? Essas pessoas também elas tratam bem todas as pessoas. Todas as pessoas. Ela não faz acepção de pessoas. Né? Veja isso, veja se ela faz acepção de pessoas, né? Se os valores dela são distorcidos. Eu estou falando de irmãos, às vezes, né? Se tem preconceitos, né? Ou como ele ou ela tratam os pais, por exemplo. Né? Alguns autores, eu não sei se eu concordo 100% com isso, mas alguns autores dizem, por exemplo, você quer saber como a sua futura esposa te trata? Veja como ela trata o pai dela. Você quer saber como o seu marido vai se relacionar e ele vai tratar você? Veja como ele se relaciona com a mãe. Isso parece que faz bastante sentido, tá? Eles não culpam outros por suas próprias falhas, né? Então aceitam responsabilidade pelos seus atos. Então uma pessoa, por exemplo, que a culpa é de todo mundo, só que ela nunca consegue enxergar que ela faz parte muitas vezes disso, né? Ela errou para que algo ruim acontecesse. Talvez essa pessoa não tá pronta, né? Não tem a maturidade suficiente para entrar num relacionamento sério com você, tá bom? Outra coisa, elas ouvem mais do que falam, né? Pessoas que sabem ouvir. A maioria dessas características, eu não sei se você está percebendo, a maioria delas aqui são para cristãos, né, cara? Cristãos é esperado esses itens todos que a gente está falando. Não é para ser novidade, tá? Ah, são honestos, não mentem, não manipulam os outros. Eu sei, mas Fábio, de novo, cara, mas está falando aqui, eu não vou me relacionar com gente do mundo, eu estou falando de cristão, gente. Mentira. A palavra de Deus, né, Paulo instruindo os irmãos, fala, não mintam uns para os outros, porque é algo que acontece. Tem gente que tem problema com isso, tem que se tratar, inclusive. Então, se você conhece pessoas que têm problema com mentira, não é para você entrar no relacionamento com essa pessoa, é para você ajudar esse irmão ou essa irmã a se livrar disso. Com oração, com tudo, de repente até com ajuda médica mesmo. A gente conheceu gente que tem problema com isso. O problema maior é quando ele, inclusive, ele cria um mundo que ele acredita naquele mundo e vive naquele mundo. Para ele, se bobear, nem é mentira. Porque ele criou aquele mundo, ou seja, às vezes até é meio doentio isso. Ele cria um mundo próprio e vive dentro daquele mundo. Então, assim, poxa vida, né, irmão, irmã? Ajuda essa pessoa de outras formas, menos sendo namorado ou namorada dessa pessoa. Ajuda ele de outras formas. Tem N formas de você ajudar. Outra coisa, tem conversas maduras e espirituais, né? Então, alguém, por exemplo, isso é muito simples, né? Por exemplo, terminou aqui, ou falou, ó, vamos conversar sobre o que o Fábio lá falou, né? Você concorda, não concorda? Bacana, não sei o quê. Conversas maduras, coisas, né? Não fica falando só de videogame ou de filme, né? Você tem assim, gente, vocês vão entrar de novo, num relacionamento para a vida. Assim, pode. Cara, relax, eu sou zoeira. Quem me conhece, eu sou completamente zoeira, né? Eu sou da zoeira. Mas assim, tem momentos que tem coisa séria. E relacionamento é coisa séria, não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Então, pode ter leveza, que é leveza, né? Vamos ter leveza nos nossos relacionamentos, mas tem um momento de falar sério também. Porque se não tem esses momentos de falar sério, como que você vai conseguir avaliar, né, a maturidade da pessoa?
nunca tá com os outros, né, emocionalmente. Então vê, principalmente quando você chama atenção, né? Ou você, ou os pais, ou algum irmão da igreja chama atenção dessa pessoa, como ela reage, né? Ela tem humildade, né? É com humildade, ou ela fala, pô, aquele irmão lá, você acha que ele vem falar um negócio desse pra mim aí? Por que que ele não olha ele? Sabe assim, mostra imaturidade, mostra que não aceita. E aí, o que que vai acontecer? Quando você for casar com essa pessoa e você for falar, sabe o que ela vai falar? Ah, não vai aceitar o que você está falando, entendeu? Vai agir dessa forma. Por quê? Porque é imaturo. Não é porque é imaturo, pessoal, que não pode se tornar maduro, ok? Mas são coisas que você tem que olhar atenção, ficar atento, tá bom? E outra coisa, né? Eles têm seus alvos em coisas espirituais e não somente materiais. Isso é outra coisa, né? Principalmente para nós que temos a nossa visão, né? O nosso alvo nas coisas que não são desse mundo. É legal, é bacana. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? É legal você ter alvos, né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter X filhos, eu quero ter uma estabilidade no meu emprego, eu quero ser uma pessoa reconhecida no meu trabalho. Nada disso é errado, é bacana isso aí, né? Mas assim, e os alvos espirituais, né? Ele fala sobre alvos, ele ou ela fala sobre alvos espirituais. Tem alvos espirituais? Se ele não fala, pergunta, né? Se você já namora, pergunta e avalia, né? Puxa vida, o cara é materialista, né? Gente, eu conheço. Eu conheço gente materialista. Vocês não sabem quão difícil é você viver com alguém que pensa 120% em dinheiro, por exemplo. Talvez, eu estou falando da minha experiência, eu não sei a de vocês. É terrível. Essa pessoa, ela não viaja, essa pessoa, ela não contribui, que para a gente já é um, né? Não contribui nas obras da igreja, sempre acha que alguém está levando vantagem. É, de verdade, vai ser difícil, é difícil. Tá? É muito difícil se relacionar com alguém que não tem uma visão espiritual, né, da vida, das coisas, né? E tem até uma frase, né? A gente tem que usar as coisas para ajudar as pessoas e não usar as pessoas para conseguir as coisas, né? Já ouviram essa frase também? Né? Então, assim, você não se aproveita do próximo para conseguir coisas, né? Ou faz amizades visando porque a pessoa é rica e tudo mais. Fica atento, né? Fique esperto, né? Fique esperto com isso. Agora chega um item aqui final, finalizando, tá bom? Eu vou dar a minha opinião de algumas coisas. Agora é a opinião do Fábio, tá? Então você tem que ficar muito atento para, porque você não precisa acreditar em mim. Você deveria, mas não precisa. Algum jovem com que essa pergunta foi feita, tá? Enquanto a gente estudava sobre esse tema aí. Quando eu deveria namorar? Quando eu deveria entrar no relacionamento, né? De namoro? Eu vou ser bem transparente assim, de novo, é minha opinião. É, principalmente para as meninas, né? As jovens, né? Vale para todos, óbvio, né? Mas eu sugiro assim vocês focarem nos estudos, sabe? Foca nos seus estudos aí na profissão que você escolheu, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso também. Se você quer servir a igreja, né? Em missões, como evangelista e etc e tal. Então, assim, foca nisso, estuda, esquece esse troço aí de namoro. Esquece, põe na gaveta. Outra hora você vai ter tempo para isso aí. Vocês têm toda a vida pela frente, né? Então, assim, faça as coisas numa ordem, né? Use esse momento para conhecer lá os irmãos, irmãs, se relacionar, mas não já com um compromisso, sabe? Mas assim, informalmente. Fica de olho, né? Fique esperto, fique esperto, mas não entre no. Se você ainda tem coisas para resolver na sua vida, que profissão que você vai ser e tal, tem isso, tá na universidade, faculdade, não sei. Foca nisso, né?
termina isso. Você tem, gente, tem tempo. Isso, na verdade, que eu tô falando já tá acontecendo, né? Os namoros estão acontecendo cada vez mais para frente. E eu, assim, é minha opinião, irmãos, de novo. Eu não acho ruim. Sabe por quê? Principalmente para as moças, né? É, eu vi muito, e na geração antes da nossa, né? E na nossa também tem isso, né? Mas, assim, irmãs dependentes financeiramente do homem, sabe? E aí, às vezes, você vê relacionamentos abusivos, né? E por quê? Porque tem essa dependência. É ruim, não é legal. Não é legal quando a pessoa ela usa aquelas coisas que a gente estava falando antes, lembra? Ela usa do poder que ela tem, por exemplo, financeiro, para te oprimir a irmã, né? Ou vice-versa. Eu acho mais, pelo menos na nossa sociedade, eu acho um pouquinho mais difícil. Mas é ruim, não é legal, né? Então, por exemplo, principalmente em relacionamentos, por isso que eu tô falando, né? Relacionamentos com não cristãos, né? Então a pessoa fala assim, meu, não vou deixar que você não vai dar meu dinheiro na igreja, por exemplo. Ou não, eu não vou dar dinheiro para você fazer qualquer coisa lá, um evento da igreja. Então eu não estou falando coisa que eu acho, estou falando coisa que eu já vi, testei, tá bom? Você tem homens, né? Eles são abusivos quando eles têm só com eles o poder, né, financeiro. Não é legal, não é saudável, não é maduro. Então, assim, mulher, se você pode, né, assim, não é errado, biblicamente falando, você pode ter sua profissão, você pode se manter, é bacana e você vai ajudar, inclusive, na sua família, na parte de finanças, que é um problema seríssimo, né, de divórcio. Sabia que o problema financeiro é o problema número um em divórcios? Isso porque não é feito conforme a Bíblia, né? Isso que eu estou falando de você ter sua profissão, não é que você vai ter sua vida independente do seu marido futuramente. Pelo contrário, depois que vocês formam uma aliança, vocês são um. É isso que Gênesis fala, vocês são um, incluindo as suas finanças, né? Ok? Vocês são um, não são separados. Eu conheço casais cristãos que separam as finanças. Não é bacana, não é legal. Vocês são um só. Né? Não tem assim, esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro. Não, é uma família, é uma unidade, é um corpo só, né? De família. Mas é bacana que a mulher trabalhe, que ela tenha lá as coisas dela também, tá bom? Foco na sua independência dos pais. Quantos problemas a gente tem, né? Tem até piada, né? Já viu piada da sogra, né? Quantas piadas assim? Porque são aqueles que se intrometem na. Eu espero que eu não seja um sogro assim, né? E nem que a minha esposa seja uma sogra dessas terríveis, mas assim, foque na sua independência dos pais. Né? Você tem que ser independente, inclusive, de novo, financeiramente. Né? Então, assim, sabe como quando você sabe que você já está quase ficando independente nessa parte? Quantos boletos lá na casa dos seus pais você está pagando? Quais contas que você paga? O Thiago está falando, não te ouço. Ainda bem que eu não estou te ouvindo, Thiago. Mas assim, quantos boletos você paga, entendeu? Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você vai receber depois do sim no altar, quando você casar, é um boleto. Na verdade, vem antes, tá? É bem antes. Bem antes você já vai ter vários boletos para você pagar. Mas a primeira é um choque de realidade, é os boletos. Boleto, ele chega todo mês, é uma coisa que chega todo mês, é o desafio mensal o boleto. É por isso que eu falo, né, mulheres, não deixe de estudar e tudo, apoie os maridos, né, nisso, né, ajude a pagar os boletos, né, ajude a pagar os boletos. Então, foque na sua independência dos pais. Isso chega a ser tão ruim, pessoal, a gente dá risada, tudo, mas se você não consegue ter essa independência, é aí que nascem os problemas no casamento, sabe? É aí que tem a porta aberta ali para problemas, porque aí você vai começar a se relacionar. Aí você, por exemplo, emprestou dinheiro do pai para pagar alguma coisa lá. E aí não tem como ele não interferir, né? Porque aí ele fala assim, pô, eu empresto dinheiro para os bonitos e eles estão indo viajar lá para João Pessoa, estão lá, né? Estão indo para praia. Pô,
para me pagar fica demorando e tudo mais. Você entendeu? Aí começam as interferências que não são. Então, de novo, foque na sua independência, né? Você vai entrar no relacionamento, pensa, eu sou maduro, eu já tenho minha independência, estou trabalhando para isso. Quer trabalhar para isso? Fala para o seu pai, para sua mãe, ó, que boleto que eu posso pagar aí? Qual que é o mais barato, né? É a conta de água ou luz, telefone, qual que é mais barato aí? Mas se comprometa a isso, né? Faça isso. E por último, para encerrar, a gente começou um pouquinho atrasado, então eu dei uma passadinha também do tempo, tá bom? Quando devo me preocupar com namoro, noivado, casamento? Quando você estiver pronto ou pronta para fazer a outra pessoa feliz e não você. Se você entrar num relacionamento para ser feliz, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim porque o chicote às vezes estrala. É feio. É feio, é pesado. Então, assim, não entre num relacionamento para fazer outra pessoa feliz. Tem vários motivos errados, sabe, para você entrar no relacionamento. Esse é um deles, né? Porque você quer ser feliz. Não. Eu sei que isso é muito, o que eu estou falando agora é muito, como posso dizer, muito idealizado, né? Nossa, né? Aqui fechou com chave de ouro a aula. Mas, cara, é real isso, né? Assim, se você entrar porque você quer ser feliz, eu vou dar alguns exemplos aqui. E eu conheço, tá? Exemplos, de novo, reais. De irmãs, por exemplo, que sofriam muito na casa dos pais. Tinha um pai terrível, não cristão, que perseguia, e era difícil a convivência com os irmãos, etc. Aí o que a pessoa fala? Pô, sou bobo nem nada, o que eu vou fazer? Eu vou casar para vazar daqui. Eu quero sair daqui, cara. É minha chance de. Cara, errou feio, né? Porque você tá você tá pulando da frigideira para cair no fogo, né? Não vai resolver, não é um motivo bom, né, para você sair você não casa para sair de casa. Isso é muito comum, pessoal, né, nos interiores aí da vida, né? A mulher ela é uma empregada lá na casa dela. Fala, se for para ser empregada aqui, eu vou ser empregada na minha própria casa, enfim. Avalie, né? Por que você está entrando no relacionamento? Faça o máximo possível para entrar de uma forma correta, né? Estruturada num relacionamento, né? Visando o casamento. Vamos lá, eu terminei, tá bom? E agora eu vou dar uma olhada nas mensagens aqui, ó. Gi, muito bom o tema e a forma como está sendo abordado, mas vou precisar sair agora. Deus abençoe a todos. Obrigado, Gi. Aline Soares, que eu conheço você, Aline. Vou ter que entrar em outra reunião. Obrigado pela aula. Excelente. Deus abençoe. Essa é a desculpa fantástica para você sair de reuniões assim, sabia? Eu uso muito também, Aline. Parabéns. Quando Deus achar a pessoa certa para você, não adianta namorar cedo, se não for, né? Se não for a vontade de Deus. É verdade. E agora, Gabriel, quero falar uma coisa sobre esse lance de Deus achar, né? Às vezes Deus acha mesmo, sabe? E é a gente que não vê. Obrigado pela sua colocação, porque agora vocês vão ter que me ouvir. Vocês não ouviram nada até agora, né? Então, vai ouvir mais um pouquinho para fechar. Eu sou parte da primeira geração do grupo de jovens da Igreja de Cristo que se reúne no bairro de São Bernardo, em Campinas. Nós tínhamos um relacionamento espiritual e pessoal tão forte. Nós nos chamávamos de irmãos, de irmãs. Eu estou falando dos jovens, né? Nós nos reunimos todo santo sábado, todo santo domingo. Nós éramos, para você ter uma ideia, naquela época não tinha esse lance de ter carro, ninguém tinha carro. A gente tomava ônibus.
E, pra você ter uma ideia, a gente terminava as reuniões, tipo essa, imagina que a gente está presencialmente, terminava uma reunião dessa, a gente ia para o ponto de ônibus e de domingo, sabe quantos ônibus tem de domingo? Se tem 5 durante a semana, de domingo tem um por dia. Você perdeu ele, você vai ter que esperar 10 horas para vir um outro ônibus. Só que a gente via o ônibus vindo, não tomava porque a gente estava no ponto de ônibus conversando. Terminou, ou seja, ficavam horas, a gente passava horas. Esse era o nível de qualidade das nossas relações entre essa primeira geração de grupo de jovens. A gente amava, a gente gostava de falar isso. Não importa o que a gente vai fazer nas reuniões, o que importa é estarmos juntos. Era esse nível. Aí o que aconteceu? O pessoal foi amadurecendo, crescendo e começou a se relacionar. Aí a gente percebeu, mas por que o irmão não se relaciona com a irmã, né? Tinha assim, era bem equilibrado, tinham meninos e meninas mais ou menos numa quantidade bem parecida. A gente acredita que os irmãos começavam a olhar para a irmã como irmã, como se fosse irmã de sangue, e não via como alguém, por exemplo, que podia se relacionar. Eu estou falando isso de forma genérica, tá? Saíram muitos casamentos, né? É, firmes até hoje esses casamentos, saíram muitos casamentos. Eu, por exemplo, me casei com uma irmã, né? Jovem, né? Enfim, da congregação e etc. Eu sou um caso assim. Mas existe isso, né? Toma cuidado, né? Às vezes Deus está mostrando para você. Deus está mostrando lá o rapaz ou a moça, né? Que tem, por exemplo, essas qualidades que a gente está comentando aqui, né? Tem a maturidade e tudo mais, e às vezes é você que não enxerga isso, né? E aí você fica olhando lá para o menino, a menina da escola, não sei o quê. A gente sabe, né, pessoal? Vamos ser sinceros aqui, ninguém mais é criança, né? A primeira coisa que a gente olha é a aparência. Então você fica olhando, por exemplo, para uma coisa tola, tosca, que é a aparência, porque eu acredito, eu era até bonitinho, certo? Mas isso aí é tão efêmero, isso é tão efêmero, isso, cara, na primeira gravidez, na segunda gravidez, acabou isso aí. Não tem mais isso, entendeu? Não tem mais esse lance da beleza. Esquece isso aí. Né? Larga de ser tolo, né? Deixa de ser bobo ou boba, né? Então, assim, o que você tem que olhar é realmente aquilo que interessa. Você vai ter que viver com essa pessoa. E eu falo isso para minha esposa. Eu falo para ela, ó, você tá reclamando aí, mas você teve seu tempo lá, a gente namorou, a gente noivou, entendeu? Não você tá reclamando do quê? Eu sou assim, você me conhece, você não casou obrigada, né? Lembra que eu falei lá no começo? Ninguém vai obrigar você, a igreja não vai obrigar você a casar com ninguém. Então, assim, veja direitinho onde você vai amarrar seu jegue, entendeu? Olha direitinho lá, vale a pena, né? E assim, depois que casou, aceita, ajuda, né, essa pessoa a melhorar. A gente vai mudando, tanto a aparência, né? A aparência nossa vai mudando, isso é verdade, mas a gente vai amadurecendo também outras coisas. Eu era da zoeira, né, Thiago? Mas eu queria ter perdi um pouco disso, sinceramente, né? A vida vai batendo, né? você vai, você vai ficando mais, né, mais cansado um pouco das coisas. Mas o fato jovens, assim, você vai entrar num relacionamento, é uma coisa séria. Ninguém aqui tá falando, isso não brinca com isso, né? Isso não é uma brincadeira. A gente tá fazendo com leveza aqui, né, com tranquilidade. Algumas coisas realmente são engraçadas, mas veja direitinho, né? É, olhe as pessoas, né, que não seguiram esses conselhos, né, esses conselhos que são os conselhos bíblicos, né, veja a dificuldade que é para essas pessoas, né, você tem o poder de decisão na sua mão, né, decida segundo os oráculos de Deus, né, decida segundo, não vá na onda do mundo, né, o mundo, por exemplo, se a gente fosse falar de namoro e intimidade, eu estaria falando de sexo, né? O que é intimidade, né? Mas a intimidade para a gente é você conhecer melhor a pessoa, né? Eu chamaria isso de intimidade, né? Intimidade para o cristão, você vai ter intimidade, porque não é aos cultos no domingo que você conhece a pessoa. Quando você namora, aí você vai conhecer mais profundamente,
né, essa pessoa, a família, os parentes, né, dessa pessoa. Às vezes só lá no culto, nas reuniões de jovem, não é suficiente você conhecer alguém. Então vale a pena, é bacana o namoro para isso. Fala, Michael. Oi, Fábio. Eu queria fazer uma colocação aí, que eu estava me lembrando, conforme você estava falando da gente conhecer pessoas, que um bom lugar para você conhecer irmãos seria o exemplo que a gente já tinha debatido aí, o acampamento. O acampamento é um ótimo lugar para você conhecer irmãos que falam a mesma língua, que estão na mesma idade e estão na mesma aí. Vou colocar, a gente está na mesma fé, por mais que sejamos de congregações distintas ou mesmo distantes, nós podemos nos conhecer. Então, assim, o acampamento, não só os acampamentos congregacionais, mas o acampamento também em Monte das Oliveiras, é um excelente recurso que a igreja tem para quem, se você está procurando, seria o ideal para você se relacionar com alguém que realmente proclama a mesma fé que você. É isso. Boa, Michael, é verdade. Hoje em dia está muito mais fácil, pessoal. Eu já namorei, né, pessoas assim, até por causa do acampamento mesmo, Michael, como você falou, né? E era distante, era tão difícil, cara. Era uma época tão complicada. Os caras cobravam da gente por pulso, né? Quem é da época do pulso aí do telefone, né? Por minuto, cara. Você ficava falando, não, o cara ficava te cobrando por minuto. Então não tinha essas opções aí. Hoje, cara, hoje, ó, o que a gente tá fazendo aqui. Eu vejo todos vocês, vocês me veem. Hoje a facilidade é gigantesca, né? Então, assim, a vantagem, outra vantagem que o Michael, o Michael falou, mas eu queria explorar mais, é assim, não se prenda, né, à sua congregação, não precisa mais disso, né? Tem, assim, conheça, né, outras congregações. A gente tem até alguns, a maioria dos relacionamentos aqui de Campinas. Ó, a gente tem uma situação totalmente inusitada, cara, assim, no último grupo de jovens de Campinas aqui. Só tem meninas. Já viu isso? Só tem meninas. Eu nunca participei de um grupo que só tinha meninas. Agora tem, acho que dois, não, um já saiu de novo, estava em outra congregação. Tem um rapaz, cara, no grupo só de meninas. Aí, rapazes, ó, fala comigo. Um grupo só de meninas, cara. A gente só tinha meninas nesse grupo aqui. Então, assim, como que eu posso? Eu brinquei com elas, né? Inclusive a Carol que estava aqui um tempo, eu vi que ela estava, acho que ela saiu, né? Eu brincava com elas, né? Disso, né? Falar, pô, fala para se relacionar com o irmão, mas aonde? Né? Cadê os irmãos? Não tem, né? Então assim, tem que namorar às vezes de outras congregações. E isso aconteceu, né? Temos relacionamentos de outras congregações, intercongregações, né? Normal isso. E hoje em dia, de novo, é fácil, né? Isso pode acontecer. É possível acontecer. Então, quando a gente tem rapazes, normalmente eles são de fora, né? Porque eles estão vindo porque namoram alguma menina da congregação aqui. Tem perguntas, mais perguntas, pessoal? Perguntas ou alguém quer fazer alguma colocação para a gente encerrar? Não, acho que a importante que você colocou mesmo, mencionou, a respeito realmente de um ponto importante, é pensar sempre, né? Perguntar sempre, né? Essa pessoa ama mais a Deus, ama mais a mim do que a Deus? É porque você vai conhecer de fato qual a prioridade dela, né? Qual vai ser a prioridade dela? Porque se ela não ama Deus mais do que você, infelizmente, é algo que tende a não dar certo, né? Infelizmente, eu tenho 27 anos de congregação, eu me converti em Manaus e eu vi muitos jovens da minha época se casarem com cristãos, né? Cristãos, entre aspas, e infelizmente depois divorciaram, casaram de novo, se divorciaram, casaram novamente, né? E assim foi indo, e aí se desviaram, né? Então, muitos relacionamentos que infelizmente eu vi não dar certo. Então, essa importância que você citou de conhecer como ele trata o pai, como ele trata a mãe, isso é fundamental, né? Porque se ele não trata bem a mãe, não trata bem o pai, não trata bem a família dele, como que vai tratar você? Por que nós temos hoje tanto número de violência doméstica, né?
mulheres que sofrem na mão de homens cristãos, infelizmente. Né? Então, tem que se avaliar muito e pensar muito, né? Com qual a pessoa que está se relacionando, né? E termos o cuidado de avaliar, de conhecermos, né? O ideal seria fazer primeiro uma amizade, para depois pensar no futuro relacionamento. Foi bom você ter falado isso, Rosilane, porque eu lembrei de uma pergunta que fizeram, né, também. Quanto tempo de namoro? Pessoal, é assim, a gente é cristão, né? Então vamos lá, a gente é cristão e humanos, né? Somos humanos, temos aí nossas... Quanto menos, melhor. Quanto menos tempo, melhor. Então, assim, isso é uma coisa que o autor lá que eu citei, agora me fugiu o nome dele lá, Gary Chapman, né? Ele fala, tem que ser rápido, né? Relacionamentos, por exemplo, em alguns países, nos Estados Unidos é muito rápido, né? Evolui rápido demais. Às vezes chega até, a gente se espanta, né? A nossa cultura aqui. Mas tem irmãos e irmãs lá que, assim, conheceu na faculdade, 9 meses depois, conheceu, 9 meses depois estava casando. É que lá a situação é completamente diferente da nossa também, né? Assim, tem muitos cristãos, né? Tem muitos irmãos lá, né, que eu digo, nas regiões que eu conheço, pelo menos, né? Então, assim, você tá andando, um irmão até brincou, né? Você não pode se indispor com ninguém na rua, por exemplo, tá dirigindo, fecha alguém e briga ou xinga a pessoa, porque é muito provável que é irmão seu. E é fato isso, né? Porque é muita gente mesmo. Então, assim, tem essa facilidade lá. Mas, idealmente, assim, se você vai namorar e você tá seguindo essas dicas que a gente tá dando aqui para vocês, né? Você meio que já conhece a pessoa, né? Você não... A gente fala, né? E eu falei no começo, tô falando, né? Vai namorar para conhecer. Não. Você já conhece a pessoa, né? Você vai namorar porque você quer casar. É isso que eu preciso que fique muito claro para você. Você está namorando porque você quer casar. É tipo um estágio, é um estágio antes né, do noivado, casamento. Noivado, então, é relâmpago, relâmpago, tá? Aí você fala, mas puxa vida, né? Mas aí como que eu vou conhecer a pessoa? Cara, então não precisa entrar no namoro para conhecer a pessoa. Seja irmão em Cristo, irmã em Cristo, conheça bem a pessoa. Aí na hora que você, cara, vamos namorar é para casar, né? Entendeu? E aí, tempo não resolve, tá? Tempo não resolve. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu conheço uma pessoa muito próxima, meu sangue do meu sangue, que namorou e noivou totalizando mais de 10 anos. É isso que você ouviu, mais de uma década de namoro e noivado. Quando casou, ficou 1 ano casado. Ficou 1 ano casado. Então, assim, tempo de namoro não é isso que vai resolver o seu problema. Entendeu? O que vai resolver seu problema é você fazer aquilo que eu humildemente, cheio de falhas, que eu sou lotado de falhas, de erros, mas que a gente, né, eu junto com os irmãos que convidaram vocês a estar aqui, que você humildemente, né, a gente está aqui humildemente dando essas dicas para vocês e a gente entende que segundo os oráculos de Deus na palavra, né, então isso vai ajudar em muito, aumentar a sua chance de ter um relacionamento feliz, um relacionamento produtivo, né? Ser pessoas que vão estar aqui amanhã depois ajudando outros jovens, né, a ter os seus relacionamentos firmados na palavra de Deus também, né? Mas assim, não é Deus que vai à nossa frente, né? A gente pede para ele ajudar os casais, porque a gente tem visto, infelizmente, o tanto que os casais têm sofrido, né? Os relacionamentos têm sofrido, né? A igreja ela está padecendo de um mal que é o divórcio tanto quanto o mundo e é triste eu ter que estar aqui falando isso para vocês. Eu não preciso falar isso para vocês, vocês sabem disso, né? Vocês sabem, vocês têm acompanhado aí a duras penas, né? O que a gente está fazendo para que isso não prospere, né? Que o mundo não nos envolva, não nos enrede nisso. A gente não quer isso, a gente quer que as pessoas sejam felizes. Eu digo Deus, né? Deus quer que você seja feliz e ser feliz para Deus não é você estar contente, é você estar no centro e no meio da vontade dele, né?
andando lá para os céus, né? Indo lá no caminho estreito, a porta difícil, apertada, sim, né? Que é fazer a vontade dele, né? Mas é aquela que nos conduz para a vida, né? Você quer sofrer no seu relacionamento também? Não precisa, não deveria, não precisa, se você não quiser. Então, assim, né, jovem, ouça, né, aquilo que a palavra de Deus diz nos seus relacionamentos. Né? A chance de você ter relacionamentos bons, excelentes, ela aumenta muito. Eu digo aumenta, não é garantido, porque você não controla a outra pessoa, né? Essa é a verdade. Né? Você vai ter lá uma aliança com outra pessoa, mas você não tem o controle total. Agora, a gente sabe quem tem, é Deus, né? É por isso que é tão importante ser uma pessoa que seja temente a Deus e que ame mais a Deus do que você, né? Porque aí a sua chance aumenta muito, sabe? De ter realmente uma vida sem muitas tribulações, tá bom? Tem mais perguntas aí, senão eu posso ficar falando sobre esse assunto até... a gente combinou, né? Era até meia-noite, um pouquinho ali. Mas eu encerrei. Se você, né, o que eu falei lá no começo, se você quer falar comigo mais sobre isso aí e tudo mais, os irmãos têm meu contato aí, né, fica à vontade, pode passar meu contato, a gente conversa, tá bom? Pode me ligar, a gente faz um chat aqui no Zoom também, tanto faz, WhatsApp, o que for, tá bom? Estou à disposição de vocês. Se não temos mais, Deus abençoe. Eu acho que o Tiago, né? Tiago vai encerrar com uma oração, não sei. Ah, pode ser, mas eu ia fazer só um comentário aqui, né? Que na verdade, apesar de ser um pouco mais velho, algumas coisas do que você colocou aí, cara, enriquece muito a nossa forma de pensar, porque querendo ou não, como você disse, é da sua experiência, de todo esse conceito, e obrigado por matar todos os meus sonhos, tá? E obrigado por, Acabou com tudo. apesar de ser mais velho, tá? Pode deixar. Vamos fazer uma oração então para a gente encerrar. Oremos. Santo Deus, Pai amado, maravilhoso e excelso Criador, Deus de honra, de glória e de graça, estamos aqui reunidos, Senhor, buscando entender cada vez mais a Tua vontade e que os nossos ouvidos que recebeu essa semente verbal, essa palavra que o Senhor trouxe através do nosso irmão Fábio, que nós possamos ser bons solos, que nós possamos meditar nessa palavra, que possamos entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas, seja na nossa vida espiritual ou na nossa vida física. Que o Senhor abra os nossos olhos, as nossas mentes espirituais, e possamos nos achegar cada vez mais ao teu querer e à tua vontade. E assim possamos nos estreitar em relacionamento uns com os outros para entender as tuas práticas e o que realmente te agrada. Agradecemos pela palavra trazida hoje, agradecemos pela reunião dos santos, agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza, que amanhã, no primeiro dia da semana, possamos pensar com coisas altivas, estar cada vez mais estruturados na tua verdade, na tua palavra e no teu querer. Por intermédio do teu Filho, que hoje vive. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí. Mensagem muito boa. Excelente. Obrigado. Amém. Ô, Fernando, eu vou depois subir isso aqui em algum lugar, não de forma pública, eu te passo, tá bom? O vídeo. Boa noite. Boa noite, Malu, linda da tia. É a Malu, filha da Cris. Boa noite. Não, Malu, não? Foi o filho do Rodrigo?